ao nosso programa especial, podcast terapêutico, onde nós vamos falar sobre projeto de vida. Em um mundo onde as escolhas e os desafios parecem se multiplicar, entender e definir um projeto de vida pode ser uma jornada complexa, mas transformadora, não é verdade? O comportamento humano, a mente humana, ela precisa ter ferramentas úteis para ajudar a traçar esse caminho com mais clareza. Hoje, nós vamos explorar aqui, com o auxílio de um especialista na área, essa construção para você ter um projeto de vida sólido e significativo. Vamos discutir a importância de identificar valores, objetivos, estratégias para superar esses obstáculos e manter o foco em nossos sonhos. Como é importante sonhar. Com a ajuda desse especialista, vamos descobrir como alinhar os nossos desejos com ações concretas e alcançar uma vida mais gratificante e equilibrada. Prepare-se para essa reflexão profunda, enriquecedora de como modelar o seu futuro, viver com mais propósito e, principalmente, com mais satisfação. Junte-se a nós e vamos juntos elaborar o seu projeto de vida. Olha que ousadia! Meu nome é Elisama, graduando em Psicologia, e o objetivo principal desse podcast é ajudar você em várias áreas da sua vida. Nós temos aqui Plácido Brandão. Eu quero que você fale as suas especialidades, as suas graduações, tudo da sua vida, porque eu particularmente não conheço. Então, um prazer estar aqui, né? É sempre bom a gente poder compartilhar conhecimento. Eu sou professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino, sou pós-graduado em Educação Integral e em Gestão Escolar e tive já na minha grade de disciplinas, por ser professor do ensino médio em tempo integral, também a disciplina Projeto de Vida. E isso nos dá uma nova visão do que é a preparação do aluno para toda a sua vida, literalmente. Verdade, Plácido, verdade. E você? Olá, meu nome é Luciana dos Santos, sou graduanda em Psicologia e nós vamos começar já. Por que é importante entender o projeto de vida? Então, tudo que eu for responder aqui, eu vou falar da vivência que eu tive e que tenho, né, na rede de ensino em que eu trabalho e daquilo que eu estudei e apliquei aos meus alunos durante todo o processo, né? Quando a gente pensa no futuro, tem que ter um planejamento. Então, o plano de ação ele é importante em todas as situações. A gente precisa ensinar o aluno que ele precisa saber o que ele quer fazer, quando ele vai fazer e como vai fazer. Porque assim ele vai elencar quais são as prioridades, aquilo que tem que ser feito assim, de forma mais urgente, o que é que pode ser feito a médio prazo e a longo prazo. E assim as metas vão sendo estabelecidas e vão sendo cumpridas. E isso vai dando aí mais um estímulo para que as próximas também sejam vencidas. Como é que eu posso encontrar o que me traz alegria, sentido e realização? Porque a gente sabe que os jovens hoje em dia, eles estão muito sem propósito, não é? A sociedade está desorganizada de sua forma geral. E você encontrar alegria, porque eles estão ali, por exemplo, eles vão para uma festa. Eles estão ali naquele momento de euforia. Mas eles voltam para casa. No outro dia, muitas vezes, eles têm que ir para a escola. Como encontrar prazer nas obrigações da vida? Porque, jovem, a vida tem obrigação. E agora a gente vai receber essa resposta. Por quê? Como é que eu encontro alegria e satisfação? Então, para que eu encontre isso, eu preciso primeiro entender algumas coisas que são importantes, né? Não só os jovens, mas qualquer pessoa, porque muitas vezes um adulto descobre já depois, né, de 30, 40 anos, que existe essa possibilidade de construir um projeto de vida e ele acaba recomeçando. Mas ele precisa entender que ele precisa ter uma identidade, então ele precisa saber quem ele é, Sim. né, o que é que está ao redor dele, ele precisa ter valores, e aí através dessa identidade e desses valores, ele vai entender que as obrigações são necessárias e que ele precisa ter prazer também em cumprir aquelas obrigações. Porque vocês imaginem um jovem que na escola ele não consegue obedecer a regras simples.
Sim. Quando ele acabar o ensino médio, ele também não vai conseguir obedecer regras simples no emprego ou na faculdade. E aí ele nunca vai ser feliz. Então ele precisa entender que as regras são estabelecidas para que ele tenha felicidade. Porque uma pessoa sem regra, ela acaba não entendendo que há consequências, né? Sim. E as consequências são mais penosas do que a consequência de não ter essas regras aí que sejam estabelecidas. Quando o aluno chega à escola, nós temos, às vezes, numa escola, mais de 1.000 alunos, né? Sim. E cada aluno vem de um universo diferente. Cada família o Sim. prepara de uma forma diferente. Uhum. E ainda há aqueles que não são preparados pela família. E a gente tem lá realidades, né, bem diversas. E aí, nesse sentido, fica às vezes um tanto quanto difícil numa sala de 30, de 40 alunos guiar no Personalizar, né, o projeto. porque a gente precisa dar ideias gerais, mas ao mesmo tempo aí já tem uma outra perspectiva lá na rede de ensino estadual, né, de que os professores são tutores, já para facilitar essa individualização. Mas no projeto de vida, o trabalho ele é mais coletivo, para que assim a gente tente chegar nesse objetivo. Entendi. Porque eu posso contribuir positivamente para o mundo, não é verdade? De que forma? Porque assim, a gente fala de projeto de vida e parece ser alguma coisa muito longe, não é, Lu? Não é? Projeto de vida. O que é um projeto de vida? Você querer exigir de um adolescente, ali naquela idadezinha, 15, 14, 13 anos, que ele tenha um projeto de vida, por minha mentalidade, sem entender o contexto, eu digo assim, é muito pesado. Né? Você tem que ter um projeto de vida. Mas eu só tenho 13 anos. Então, Né? Eu tenho 14 anos. Então, nesse sentido, a gente já falou que ele tem que ter identidade e que ele tem que ter valores. Mas aí quem constrói esses valores e essa identidade? Então, primariamente é a família. Isso. Só que às vezes acontece em casos de alunos que não têm valores Não tem porque referência. na família eles não encontraram esses valores. Então a escola vai ter que ter esse papel secundário, o que não é obrigatório da escola, porém, mas também mesmo assim ela desenvolve essa faceta, né? E aí cada professor vai lá e dá a sua contribuição, a gestão escolar também contribui e a rotina da escola, porque lá ele vai ter que ter hora de chegar, ele vai ter que ter hora de sair, ele vai saber que tem que respeitar o colega, respeitar o professor, vai ter que ajudar os outros. E é nesse aspecto que entra a responsabilidade social. Sim. E assim, com a responsabilidade social, ele vai saber que pode contribuir para o todo, para o mundo, né? E aí não precisam ser coisas grandes, não. Sim, Ele naquele ambiente da escola mesmo ele pode contribuir. E aí a gente pode desenvolver projetos simples, como, por exemplo, pode haver um local lá que tenha animais que não tem casa e que não tem tutor, mas eles precisam de alimento. Então a gente pode reunir um grupo de alunos para que eles coletem, ou por doação, ou juntando, né, dinheiro de um e de outro, para comprar ração para aqueles animais e aos poucos ir lá e dando aquela comida. Eles vão ter aquela obrigação social com aquele animal. Ao mesmo tempo também que podemos coletar roupas para doar, alimentos, e nessas coisas eles vão entendendo que quando eles se dispõem a ajudar o outro, eles se tornam pessoas melhores. Sim. E a partir daí também eles vão se preparando para outras situações do porvir. Plácido, como esses valores influenciam minhas decisões e ações? Hoje, a gente precisa de profissionais preparados para o mundo, né? E aí já entra uma outra temática que é a preparação para as ações do século XXI, que são chamadas de competências, né? De competências para o século XXI. Então, hoje, para o século XXI, que é o século que nós estamos, as empresas não precisam só de uma pessoa que execute uma única tarefa e que sente só lá na sua sala e esteja preocupado só com o seu mundo. Não. Hoje, para que a pessoa tenha sucesso no seu projeto de vida, ela precisa pensar em si própria e também pensar no outro. E no mundo, né? E no mundo, né? E à medida em que eu desempenho as minhas funções e vou além daquilo que me é colocado, eu vou ser um profissional muito mais gabaritado, muito mais feliz e completo do que se eu só sentasse na minha mesa, fizesse só as minhas obrigações e fosse para casa. Sim. Agora, a motivação intrínseca. O que fazer sem ganhar recompensa?
Para isso, ele tem que primeiro passar por esses 4 valores e entender que isso realmente tem importância. Sim, Que isso é trabalhoso, às vezes. sim. Porque vocês imaginem que quando o aluno chega para o ensino médio, que é quando ele começa a trabalhar o projeto de vida no ensino médio, né? Ele já veio aí de 14 anos, né, passados de uma rotina que às vezes não é a rotina padrão. Sim. E aí a gente precisa ensinar ele essas 4 temáticas, né, para que ele esteja bem fundamentado. Mas com relação a... Só me repita, por favor, o final da pergunta. Como isso, eu fazer isso sem ter recompensa? Sim. E aí, para isso, se eu estou motivado a ser um profissional melhor para os tempos que virão e para que eu tenha realmente aí bons relacionamentos, eu vou estar me motivando. Sim. E aí, quando eu vou vendo que uma ação pequena que eu faço já dá resultado, isso vai me motivando internamente. E aí a gente já pode até fazer uma ponte com os 2 tipos de motivação, né? Sim. Eu tenho a motivação interna, que aí depende exclusivamente de mim, e tenho a motivação externa, desculpe, que aí vem, né, da família, vem dos amigos, vem da escola. E aí, quando eu tenho uma motivação externa, eu sou levado a abrir uma chave na minha motivação interna e mudar. Mas, ao mesmo tempo, também, por mais motivação externa que haja, por mais estímulo, se eu não quiser, eu não vou sair do lugar. E aí, as coisas andam muito, muito juntas, né? Só que, ao mesmo tempo em que a gente tem essa necessidade de profissionais mais completos, mais altruístas, a gente está lidando também com uma geração que é mais egocêntrica e egoísta. Porque eles são uma geração muito ligada à tecnologia, né? Que estão ali cada vez mais seguindo o padrão de relacionamentos sociais e virtuais, onde não é necessário que haja um desdobramento tão grande para ser amigo, né? Sim. Basta colocar um emoji sorrindo, mesmo que não esteja sorrindo, e eu vou achar que estou me relacionando e mostrando um sentimento, quando na verdade não é, nem sempre, né? Pois é. Plácido, como eu posso incorporar as atividades que mais me motivam na minha vida? Então, para que eu incorpore, eu preciso praticar. E para que eu pratique, é preciso que eu tenha um meio que me motive a fazer isso. Sim. Ah, mas aí, e se eu estiver num local em que não me motive? Eu preciso, então, praticar mesmo que aquele meio não seja tão... não colabore tanto com Não aquilo. é fácil. Não é, Não é não fácil. É fácil. Não Até é porque, fácil. às vezes, um adolescente, por exemplo, um jovem, se ele quiser fazer algo que, mesmo que esteja correto, se o meio em que ele está diz que aquilo é ultrapassado, que não é assim que se deve fazer, ele vai ter que enfrentar uma massa aí para poder colocar em prática aquilo que ele acredita, ou até mesmo se comportar como ele realmente é. Sim. E, para isso, ele precisa ter resiliência. E aí, resiliência também é uma das qualidades esperadas para que num profissional do futuro. E aí isso também contribui para a formação do projeto de vida. Maravilha. Agora me diga uma coisa. Existem situações que me causam medo, não é? Eu sou uma pessoa que tenho a iniciativa de querer ter um projeto de vida, mas eu tenho medo. Como é que eu posso superar esses medos? O medo faz parte. Assim, talvez sem o medo a gente não tivesse a motivação para quebrar as barreiras, né? Sim. Porque quando eu tenho medo, tem aí uma injeção de substâncias que são boas, né? Sim. A gente tem adrenalina, né? E aí isso vai nos dar uma injeção de ânimo. E quando aquele medo é por uma coisa boa, a gente tem aí outros hormônios que são associados, né? Que aí nos dão uma sensação de bem-estar em meio àquele medo. Sim. E aí isso vai nos dar essa carga extra para vencer as barreiras. Perfeito. E quais as estratégias para enfrentar esse medo, Plácido? Primeira coisa é voltar ao meu plano de ação. E aí, quando eu volto ao meu plano de ação, eu vou vendo ali o que é que está sendo elencado e eu vou reavaliar, porque o plano de ação ele pode ser reavaliado a qualquer momento. Sim. Então, se o meu caminho está um pouco duro demais e está me trazendo medo, né? Sim. Ou um pouco assim de apreensão, eu posso buscar ali novas estratégias para chegar naquele caminho, naquele objetivo. Sim. E aí eu posso alçar mão de
novas parcerias, né, de amizades diferentes, de conversar com um professor, de pedir um conselho a uma pessoa mais experiente, porque nesse processo da construção do projeto de vida, quanto mais pessoas que me tragam contribuições saudáveis, pessoas confiáveis, né, que já viveram aquele processo que eu estou vivendo agora, puderem me ajudar, eu vou estar mais forte. E aí eu vou ter, consequentemente, menos medo. Perfeito. Nós temos agora o momento do ouvinte. É o momento que o ouvinte vai fazer uma pergunta e você vai nos responder, não é? Vamos lá. Vamos ouvir aqui o que ele tem para dizer para a gente. Vamos lá? Qual é a importância de deixar um legado quando eu não estiver mais aqui? Porque já que eu não vou estar mais aqui, qual a importância disso? De ser lembrada, deixar um legado, já que verdadeiramente eu não vou estar mais aqui, né? Eu queria saber qual a importância disso. Se vocês podem me responder. Então, isso está ligado à responsabilidade social. Quando eu tenho uma ação para a minha comunidade, ou para a minha cidade, ou para o meu país, esse legado, essa ação vai trazer um resultado que pode ser realmente curto, mas pode ter uma ação a médio e longo prazo, mas mesmo que aquela ação ela pare em um dado momento, vai trazer consequências, vai motivar outras pessoas a fazerem a partir dali novas ações, que pode gerar uma cadeia, né, de ações aí mais aprofundadas, mais trabalhadas, mas ao mesmo tempo, mesmo que nada mais aconteça, alguém vai lembrar que há 30, 40, 50 anos eu fiz algo de útil, eu fiz algo de bom. E eu acabei contribuindo naquele momento. Pois é. Sucesso é algo real ou individual? Porque às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para você, não é? Para mim, sucesso pode ser ter uma família. Para o outro, sucesso pode ser viajar o mundo todo. Para o outro, sucesso pode ter comprar o carro, não é? Então, como saber se sucesso, nesse caso, é algo real ou individual? E como descobrir qual a minha visão de sucesso? Olha que pergunta complexa. Além de, eu defino esse sucesso baseado em padrões sociais, culturais ou pessoais? Então, aí vou tentar desdobrar isso aí, né? Quando a gente fala do projeto de vida, a gente sempre tem que voltar para o planejamento. Então, o que é que eu estabeleci ali para mim como sucesso? Foi, depois do ensino médio, fazer uma faculdade ou foi empreender? Eu posso, de repente, acabar o ensino médio e querer abrir um supermercado. Pronto. E aí, se eu não conseguir abrir o supermercado, e se eu conseguir abrir uma pequena mercearia, eu não obtive sucesso? Teve. Eu obtive sucesso, mas assim, eu estou criando um embrião, né? E aí eu vou imaginar agora, no meu novo projeto de vida, já que eu consegui empreender, daqui a 5 anos, eu quero que a minha mercearia já seja um mini mercadinho ou que já seja um supermercado. Então eu vou estabelecendo agora novas metas, né? Para que aí eu não tenha frustração no meu sucesso, entre aspas. Então o sucesso ele é algo relacionado também ao meu projeto. E aí também com relação às minhas expectativas. Porque para uma pessoa que vem, por exemplo, de um povoado no interior bem distante, e essa pessoa tem dificuldades para vir para a faculdade, para estudar, por causa, né, da distância, pegar um ônibus às vezes numa estrada de barro, né, e altas horas da noite, tem que voltar. Para ela, acabar a faculdade é um sucesso muito mais, como é que eu poderia dizer? É um sucesso muito mais palpável para ela do que para uma pessoa que já mora na capital, pega um carro na garagem de casa, só 10 minutinhos, chega na faculdade e volta para casa. Quem é que teve mais esforço? Aquela pessoa que veio do interior, né, que passou por várias situações, etc. Não desmerecendo o esforço do outro, né? Mas aí, nesse sentido, aquela pessoa que tem mais facilidade para chegar lá na faculdade já vai ter assim como sucesso para ela algo talvez mais amplo. Sim. E aí, necessariamente acabar a faculdade para ela não vai ser algo assim, eu acabei a faculdade. Mas para outra pessoa vai ser assim, vai ser o orgulho, né? Mesmo diante daquelas dificuldades todas, eu acabei e agora tenho mais forças ainda para vencer os novos desafios. Maravilha. Eu posso encontrar um equilíbrio saudável entre as minhas ambições pessoais e as minhas obrigações.
quando a gente fala de ambição, às vezes soa um pouco negativo, né? Sim. Sim. Então a gente pode mudar para aspirações, né? Então as minhas aspirações pessoais são naturais, porque a gente estuda, a gente trabalha, porque a gente almeja comprar algumas coisas, né? Com Adquirir alguns certeza. bens, né? Quer comprar uma casa, um apartamento, né? Quer comprar um veículo. Então elas são Necessárias, né? necessárias nesse aspecto. E aí a gente precisa só fazer a ponte com a última pergunta, porque são muitas coisas, eu acabei esquecendo. Ambições pessoais e as minhas obrigações. E aí, nesse sentido, eu tenho que entender que para que eu compre o carro, para que eu compre a casa, para que eu faça isso ou aquilo, eu tenho obrigações Obrigações. trabalhistas, né? Uhum. E eu não posso deixar de ter tempo, né? Aquilo que me traz a renda para eu chegar lá, para poder ficar só sonhando, Isso. parando, pegando o celular que agora eu quero só olhar aqui um aplicativo de ofertas para ver, né, meu possível carro e etc. E vou deixando de produzir. As obrigações têm que estar atreladas às minhas aspirações. Entendi. Isso. E agora, como é que eu posso começar a trabalhar focado no meu propósito hoje? Hoje, eu quero daqui a 5 anos estar fazendo tal coisa, né, Lu? A gente Sim. quer, não é isso? Temos o nosso propósito. Como é que eu posso trabalhar hoje? Primeiro, eu preciso rever o que é que foi feito até aqui. Se ainda faltar alguma coisa, eu preciso inserir aquela ação no meu plano de trabalho, né? Sim, No meu sim. plano de ação. E aí, à medida em que eu vou revendo, eu vou vendo se eu preciso mudar o caminho, ou se o tempo estabelecido tá longo demais, Sim. ou se está curto. E aí, eu também tenho que ter em conta os recursos que eu tenho para isso. Sim. E à medida em que eu vou trabalhando cada etapa, eu vou conseguindo aí vencer e chegar lá, né? Então, é um processo que é gradual, que é construído. É. Ninguém pode começar uma casa pelo teto, né? Tem que ter Tudo é a né? base, é tijolinho por tijolinho, né? Então, só pegando o exemplo de vocês, daqui a 5 anos, né? Que você falou, daqui a 5 anos, onde é que vocês querem estar? O que é que vocês querem fazer? E aí, a importância da fé e do pensamento positivo também são importantes, né? Porque se eu, como professor, daqui a 5 anos, me imagino tendo uma ação diferente da que eu tenho hoje, eu tenho já que começar a mentalizar isso, né? De que eu quero e eu vou chegar lá, porque se eu não tiver essa motivação interna, não vou conseguir. Não Primeiro consegue. ponto. Sim. E eu preciso também, nesse caminho, ir pensando, se eu quero, de repente, ter um mestrado, um doutorado, eu tenho que começar agora Agora. a buscar esses Não é, mestrados, Lu? ver o que é que eu tenho que fazer, Agora. onde é que eu tenho que estudar, e aqui professores que eu tenho que buscar orientação para começar a construir esse novo caminho. Porque se daqui a 5 anos eu disser, eu podia ter feito tantas coisas e agora não dá mais. Não deu mais porque eu não me preparei Priorizei, né? naquele momento. Entendi. Plácido, o que seria necessário para sacrificar, para alcançar os meus sonhos? O que é necessário sacrificar? Primeiro é sacrificar, às vezes, o próprio eu. Porque nós somos nossos principais inimigos, né? Verdade. Porque à medida em que eu vou me sabotando, pensando que eu não sou capaz, pensando que eu não sou suficientemente bom para as pessoas que estão ao meu redor, pensando que eu não me preparei tanto quanto o suficiente. Então tudo isso vai minando, né, essas possibilidades. E aí, como professores, a gente tem uma carga importante nesse sentido, porque os alunos às vezes nos procuram para conversar, para tirar dúvidas, para pedir orientação de coisas até que eles não têm coragem de falar com os pais. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de orientar, porque para que a gente, primeiro, coloque os pais no patamar que eles são de importância e mostrar aos filhos de que se os pais, de repente, frustram eles em algum momento, não é porque eles têm essa intenção, na grande maioria das vezes, Sim. mas é porque eles não foram preparados para saber o que falar. Então, às vezes, numa fala impensada, eles estão querendo orientar, mas acabam tirando o filho mais do foco principal. E tudo que é bom vai durando muito pouco. Já? Já é rápido, passa muito rápido. E a gente tem aqui a última pergunta, né? Como minhas relações influenciam o meu bem-estar e os meus objetivos?
tem algo chamado behaviorismo, né? Que é bem interessante a teoria. Mas, no momento, eu quero saber como as minhas relações influenciam esse meu bem-estar, os meus objetivos. Eu tenho um projeto de vida, mas se eu estiver inserida no meio errado, será que eu consigo alcançar? Isso tem a ver com os relacionamentos de forma direta, né? O behaviorismo meio corrompe o homem. Isso. E aí eu preciso ter, como a gente já falou, né? Eu preciso ter os valores bem estabelecidos. Inegociáveis. E às vezes, para uma pessoa, apesar de não ser um valor positivo, ter uma mentirinha branca, né? Que é aquela mentirinha que as pessoas dizem, não, eu menti, mas foi necessário. Para ela é um valor, como se aquela mentirinha fosse evitar um problema. Sim. Mas quando a gente vai ver no âmago da coisa, mentir não é bom em nenhuma circunstância. Então, quando eu tenho valores bem estabelecidos, eu vou pensar de que qualquer ação que eu tenha tem consequência. E que esses valores eles precisam fazer bem a mim e fazer bem também às pessoas que estão ao meu redor. Então eu preciso saber respeitar, eu preciso para que eu seja respeitado, eu preciso valorizar o outro. Olha, uma coisa importante e muito simples que as pessoas pouco fazem, elogiar. Sim. Né? Se um amigo chega com um cabelo diferente e eu vi que ficou bom, eu posso simplesmente dizer, rapaz, seu cabelo ficou muito bom, parabéns, ficou muito bonito. E assim eu vou criando em mim mesmo novas qualidades que eu nem imaginava, né? De poder me expressar, de assim poder Criar poder, conexões, criar né, conexões. com outras pessoas e tal. Mas é isso. Nosso programa foi maravilhoso. Amamos a sua participação, né? O que você acrescentou para nós foi muito importante. E o que eu tenho para dizer para finalizar é o seguinte: com um projeto de vida, você tem a oportunidade de traçar metas, objetivos a longo prazo, o que ajuda a manter a sua motivação e sua direção. Um barco sem vela não chega a lugar nenhum. Além disso, um projeto de vida também permite a criação de planos de ação concretos e identificação de prioridades, tornando mais fácil você ser produtivo e alcançar os seus objetivos. O ideal do nosso podcast aqui para você é que você trace o seu projeto de vida. E dentre eles está, dá um like, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente não pede nada, mas entrega tudo. Muito obrigada, você ouvinte, e até o próximo programa.